Bom, muito bem, no meu relógio 10h30, então vamos começar com a nossa palestra. Antes de tudo, eu quero desejar a todos e a todas que sejam muito bem-vindos nessa nossa terceira edição do programa Mais Conhecimento Monitora, hoje com o tema Saneamento 4.0, o futuro é agora, que vai ser ministrada pelo Fábio Nóbrega, que é um profissional de TI com mais de 23 anos de experiência, formado pela Universidade Federal da Paraíba, com gestão estratégica pela FGV, atual CEO da Mentoritech, que é a nossa parceira neste evento. Para quem ainda não nos conhece, o programa Mais Conhecimento Monitora, ele surgiu de uma iniciativa interna, com o objetivo de trazer temas interessantes e atuais para a nossa equipe, para os nossos colaboradores. A partir de julho deste ano, nós fizemos a opção de abrir este programa para o público em geral. Então, sejam eles clientes, parceiros, amigos, profissionais do setor, para que a gente consiga contribuir com a sociedade para o aumento do repertório e da capacitação dos interessados. Isso sem qualquer custo e sem qualquer exigência, tá? Nós entendemos que essa é uma pequena parcela da nossa responsabilidade perante a sociedade. O programa Mais Conhecimento já teve 2 edições anteriores. A primeira com o tema BIM versus saneamento e a segunda com o tema Saber Aprender, uma habilidade essencial. Ambas estão gravadas no nosso canal do YouTube. Então, quem quiser assistir, basta acessar o nosso canal. Daqui a pouco eu coloco no chat o nosso endereço, tá bom? Eu não posso deixar de agradecer nesse momento o compartilhamento de algumas pessoas. Então, eles recompartilharam o nosso post, o que trouxe maior visibilidade para a nossa proposta, que é justamente disseminar o conhecimento. Então, por exemplo, são eles o João Alves, a Isabel Mai, a Cíntia Cid Viroli, Ana Paula Ferrari, Ana Carolina Rodrigues, Carolina Passos, que são pessoas também do nosso time, tá? Não posso deixar de agradecer as pessoas que sempre estão, que nos acompanham nessa trajetória desde o comecinho. Por exemplo, Cássio já esteve conosco, Robert esteve conosco, e o nosso próprio time, que sempre está aqui nos prestigiando, tá? Por fim, alguns recadinhos importantes. Esta palestra está sendo gravada e vai ficar disponibilizada também no canal do YouTube. Eu vou pedir para que vocês mutem os seus microfones individualmente. Por quê? Porque nós vamos ter uma dinâmica um pouquinho diferente. Havendo qualquer dúvida, qualquer complemento, qualquer sugestão, vocês, por favor, interrompam. O Fábio está pronto para isso, ele gosta disso. Então, se você preferir, você pode desmutar o seu microfone e já fazer a sua pergunta imediatamente ou a sua consideração. Você pode enviar uma mensagem pelo chat, que aí eu retransmito, ou você pode simplesmente levantar a mão e a gente segue fazendo a sua pergunta. Então, o objetivo dessa nossa conversa é que ela seja bastante interativa, tá? Não se sintam constrangidos, aqui é um bate-papo, é a casa do Mais Conhecimento Monitora, então é para a gente realmente trocar interesses e trocar conhecimento, tá bom? E, por fim, eu não posso deixar de agradecer o Fábio Nóbrega, que gentilmente se dispôs a participar aqui conosco e nos ajudar nessa disseminação de conhecimento, tá? Fábio, quero que você seja muito bem-vindo, fica à vontade, o palco é todo seu. Mônica, eu agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, né? Na verdade, a gente sempre, nessa vida aí, a gente está sempre aprendendo, né? E disseminando conhecimento, né? Então, eu achei muito legal o convite, é a oportunidade aí da gente tem de colaborar, passar um pouco da nossa vivência, do nosso conhecimento, né? Das experiências que a gente tem aí ao longo da carreira, né? Isso é importante. E também falar de um assunto muito legal, que é o saneamento 4.0, né? Um mercado
fantástico, assim, que realmente está em crescimento, e é um mercado que necessita de tecnologia, né? É um mercado que clama por esse tipo de necessidade. Então, pessoal, queria desejar um bom dia para vocês. Como a própria Mônica comentou, por favor, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram comentar ao longo da minha apresentação, vocês podem, fiquem à vontade para perguntar. Eu acho que aqui a gente está num bate-papo, numa conversa, né, entre colegas, e esse é o intuito. Bom, eu preparei uma apresentação, eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu queria que vocês me dessem um feedback. Vocês veem minha apresentação? Sim, estamos vendo. Sim. Agora na tela cheia. Tela cheia, né? Desculpa. Tá perfeito, Fábio. Tá, legal. Deixa eu que eu não comecei do início. Então, vamos aqui. Bom, falando um pouco da gente, né? A Menturi, ela, ao longo do tempo, né, a gente vem observando as necessidades da indústria, né, principalmente do setor de saneamento, e ao longo dessa trajetória, a gente tem um marco assim bastante importante, né? A gente existe há uns 19 anos, né? E a gente começou a trabalhar nesse conceito da nova indústria, né? E num determinado momento da nossa história, em 2019, a gente teve a oportunidade de iniciar um projeto na Sabesp, um projeto bem interessante, que eu acho que eu percebo que ele tem esses pilares aí do saneamento 4.0, né? Então, hoje, o projeto já está em produção, é considerado o maior projeto de realidade aumentada na América Latina, talvez, em termos de complexidade, um dos maiores do mundo, né? Inclusive, a gente teve o reconhecimento global da Microsoft. E a minha apresentação, ela tá recheada, ela tem um pouco dessa vivência que a gente teve, e a gente trouxe algumas coisas de outros clientes nossos, e então a nossa apresentação ela vai seguir esse sentido, tá? Bom, como eu disse, né, a gente tem alguns clientes que, apesar de cada um atuar numa determinado segmento da indústria, né, mas elas têm algo em comum, né? Algo em comum, que é essa questão da indústria 4.0. Então, a gente tem a Sabesp, São Martinho, Metrô, setores distintos, mas que objetivam o mesmo viés da eficiência operacional, né? Eficiência da indústria. Isso aqui é mostrando um pouco da nossa equipe. A gente tem uma equipe multidisciplinar, composta por especialistas, né, engenheiros agrimensores, pessoal de campo, né, algumas outras disciplinas, engenheiro elétrico, mecânico, pessoal de integração de software, desenvolvedores, analistas de sistemas, enfim, a gente tem todo um time, né, que possibilita a implementação de soluções da qual eu vou mostrar aqui para vocês, tá? E a gente começa aqui a provocar um pouco, né, um momento de reflexão nossa, né? Vocês que trabalham, certamente boa parte aqui trabalha no setor de saneamento, e eu faço essa provocação, né? Quais são as suas ações para atingir as exigências da nova indústria, né, do novo saneamento? O que vocês vêm fazendo de fato, né, para entrar nessa nova era? Então, a gente colocou aqui alguns pilares, né? Talvez fuja um ou outro, né? Mas que a gente entende que seria o macro, né? Que é a questão do BIM, muito importante, né? Inclusive por norma. Questão da topografia 4.0,
que a gente entende que a topografia 4.0, que a gente batizou, né, de 4.0, que seria a coleta massiva de informação num bom nível de acuracidade, né, com bastante precisão. Então, usando drone, laser scanner fixo, georradar, também um método tradicional da topografia, equipes de campo, isso a gente está longe. Hoje não existe um processo que não tenha esse apoio de campo, né, de profissionais com expertise para usar essas ferramentas. Questão da regulação, né, saneamento cala bastante, né? A questão do as-built 3D, que é você trazer as plantas antigas, né, principalmente se tratando de concessão, né, essas empresas que estão pegando novas concessões, elas precisam ter esse as-built, a documentação, o ASIS, né, dessas estruturas, né, ver quais são as condições, o que, como estão os equipamentos e toda a rede. A questão de eficiência operacional, quando a gente fala eficiência operacional, a gente está num âmbito bem grande, né? Operacional desde das atividades de campo, manutenção, inspeção, comissionamento, parada, localização e identificação das redes, eficiência energética, né? Onde você consegue trazer as informações do supervisório, colocar numa camada de inteligência artificial, como está aqui, para que você consiga fazer um monitoramento, onde você tem um dado histórico, nominal e real, né? E assim você conseguir evoluir, aumentar a eficiência da operação, né? Outro caso importante, a acuracidade do cadastro técnico, né? Cadastro técnico, como eu disse, né? A questão da documentação técnica, né? De tudo que envolve o saneamento. Outro ponto importantíssimo, que é a gestão dos ativos, né? Hoje é bastante importante, né, essa gestão. E assim, não mais física, mas assim, com a boa pitada, vamos dizer assim, da tecnologia, por isso que a gente colocou gestão de ativo digital. Realidade virtual, né, possibilitando, a partir do momento que você tem um BIM, você fez o as-built 3D, conseguir aplicar a realidade virtual no aprimoramento, na reciclagem da equipe, no aprimoramento da equipe, no firmamento do conhecimento dos processos, né? Você conseguir reciclar suas equipes, você trazer o conhecimento dos mais antigos, né? E passar para os mais modernos, o que deve ser feito. Então, a realidade virtual ajuda bastante nessa jornada. E um ponto que a gente vem trabalhando bastante, que é a questão da realidade aumentada, possibilitando a maior eficiência dos procedimentos e auxiliando na cognição de campo, né? E mitigando o risco, a exposição do profissional a determinados ambientes, fazer com que o profissional tenha todas as informações pertinentes àquele procedimento, né? O empoderamento das equipes. E é isso que a gente vai mostrar. Então, eu tenho aqui um vídeo que ele é uma síntese do que eu acabei de comentar, tá? Desculpa. Bom, aqui a questão da mobilidade de campo na prática, né? Veja bem, você tem um tablet, um operador recebe uma ordem de serviço, e esse operador ele vai para o campo e facilmente ele identifica aqui uma bomba no caso, e a realidade aumentada ela está apoiando o operador já com informações do supervisório, né? Isso aqui é bastante interessante para quem opera. Outro ponto interessante aqui é a questão da documentação, né? Eu tenho uma ordem de serviço que eu preciso atender, um procedimento, uma nota. Quais são os documentos que estão atrelados a esse processo, a esse procedimento? E a gente consegue levar isso para o campo. Então, isso aí favorece bastante, novamente, a questão do operacional, né? Checklist das atividades, né? O que eu preciso fazer. Então, determinadas informações vêm de sistemas distintos, né?
você levar isso para campo. Isso aqui é uma nuvem de pontos colorida, georreferenciado, onde qualquer coisa que esteja dentro desse ambiente é passivo de localização, identificação, cadastro, modelagem, documentação, né? Aqui é que eu estava falando a questão do inventário, da gestão dos ativos, né? Aqui o operador no campo, ele está fazendo uma ronda, né, de inspeção dos equipamentos, veja o quanto é fácil, né, intuitivo essa operação. Tudo isso integrado dentro de um mesmo contexto no ambiente colaborativo, né? Isso aqui é um exemplo, novamente, numa ETA, onde o operador está usando um óculos de realidade aumentada e ele está numa sala de painéis, né? Cada painel corresponde a um conjunto mecânico que é alimentado por uma cabine primária e facilmente ele consegue identificar o que ele precisa fazer. Então quando a gente entra nesse contexto do saneamento 4.0, a gente pensa um pouco na consolidação das informações, né? Porque tem a digitalização, tem o BIM, tem o SAP, tem o GIS, tem o supervisório, tem o GED, tudo isso agrega valor quando estão contidos, né? Quando estão consolidados, quando estão sendo compartilhados, principalmente nas atividades operacionais, nas atividades de campo. Então, a gente tem esse entendimento, né? Quer dizer, na verdade, é o mercado que determina isso, né? É o mercado que dá essa percepção para nós. Então, a gente tem esse viés, né? Consolidar tudo isso numa nuvem de alta disponibilidade e repercutir nessas informações no campo, e essas informações no campo sendo consistidas nessa topologia aqui exemplificada. Então, assim, numa comunicação bidirecional, né? Então, aqui um novo exemplo de uma digitalização, né, de uma nuvem de pontos, de uma ETA. Essa ETA aqui é a ETA Santinês, né? Ela é encravada numa rocha, né? É uma ETA bastante importante, onde foi feito essa digitalização, né? Isso aqui vale ressaltar que é uma unidade da Sabesp, né? Então, por meio dessa digitalização, a gente fez a localização e identificação dos equipamentos, fizemos o as-built da unidade, a gente fez as entrevistas dos operadores para entender como é que é a dinâmica da manutenção, consistiu tudo, preservou todo esse conhecimento dentro desse contexto, dessa plataforma, né, desse ambiente computacional, né, atualizou todas as informações onde deveriam ser atualizadas, né? E representando aqui, por exemplo, um modelo dimensional, né? Ainda não é um BIM, mas é mais um temático, né? Onde você inicia aqui o as-built 3D da unidade, né? Então, isso aqui já é uma jornada para o BIM, né? Onde você tem representado aqui geometricamente os ativos que fazem parte daquela unidade, num ambiente possibilitando, portanto, algo colaborativo, né? Que é uma dinâmica, um fenômeno, né? Mas uma particularidade não, mas assim, algo que existe muito nas empresas é que você tem uma área, de repente, com um certo nível de informações, de documentação, porém uma outra área necessita daquela informação, mas ela não sabe que aquela informação existe. Por exemplo, uma área de manutenção, às vezes carece de um CAD, de uma planta, de uma unidade, e o operador no campo ele não tem essa informação, né? Então, tendo um ambiente como esse, né, facilmente ele pode ser disseminado, né? Ele pode estar dentro de um contexto, né, colaborativo entre as disciplinas da companhia, né?
Então, feito esse levantamento, também é possível você ter uma visão 360 desse ambiente, né? Puxa, eu estou numa reunião estratégica de engenharia, eu estou à distância, tenho uma unidade remota, eu precisaria ter algumas informações mínimas das condições daquela unidade. Então, isso aqui é um outro exemplo de informação que pode ser utilizada a partir da digitalização desses ambientes, né? Onde aqui é possível você tirar medidas, é possível você ter um entendimento claro, né, das condições da planta, né? Você consegue ter uma noção do conjunto mecânico, qual tipo de bomba, né, e as condições da unidade. Tá? Bom, aí aqui um outro exemplo, eu trouxe aqui mais, aí já num viés do BIM, né? Mas com o mesmo efeito, né? Com a mesma necessidade. Isso aqui, apesar de ser uma indústria, né? Mas, como eu disse, apesar das particularidades, está tudo dentro do mesmo conceito, né? Onde o objetivo aqui principal era a atualização da documentação dessa unidade, dessa indústria, né? Com viés aqui, com viés da manutenção. Então, foi feita a digitalização, levando em consideração também o apoio topográfico, foi feito um modelo, né? Esse modelo é como se fosse um acervo tridimensional, um acervo técnico, né? Onde existem todas as disciplinas dessa planta, dessa unidade, né? Considerando toda a particularidade, né? Cor de tubulação, conforme norma, né? As dimensões, as questões onde elas estão conectadas, né? E tudo isso é necessário para o operacional, né? Puxa, como é que está como é que está a planta, como é que está a condição dela? Então, esse tipo de levantamento possibilita, por exemplo, como nós fizemos aqui na Copasa, né? Isso aqui é a ETA Bela Fama, onde existia necessidade de um aprimoramento, né? Uma ampliação, um ajuste nessa ETA. Essa aqui é a ETA Bela Fama, que abastece a região metropolitana de Belo Horizonte, onde a documentação, por ser uma ETA antiga, não existia no seu contexto do detalhe, né? Então, a gente fez isso, usando drone, laser fixo, apoio topográfico, a gente conseguiu fazer todo o mapeamento da planta, com cota, a gente mapeou os tanques, mapeou toda a parte mecânica, toda a estrutura, que a partir disso, eles utilizaram esse tipo de informação para fazer o projeto de ampliação, né, de ajuste dessa unidade, né? Então, assim, é um projeto, é uma ETA que está dentro da área de atuação da Vale, um projeto que está sendo tocado pela Arcades e a Suez, né, onde o beneficiário final é a Copasa, e a gente fez esse levantamento para eles. Então, veja até que nível a gente pode chegar com a digitalização da unidade, do saneamento, né? Fábio, Pois não. deixa eu te interromper um pouquinho. A Mônica mandou uma pergunta pelo chat, nos dizendo: Fábio, a digitalização para cadastro técnico já está sendo realizada? Sim, 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 sim. Eu não sei se ela estava perguntando em algum lugar específico ou de uma maneira geral. Olha, de uma maneira geral, sim. Por exemplo, aqui no caso, está sendo utilizado no setor sucroalcooleiro, isso aqui é uma usina. Por exemplo, a Sabesp utiliza esse tipo de levantamento para fazer esse ajuste do cadastro, né? E eu diria o seguinte, é muito legal fazer com a digitalização, porque você tem uma acuracidade das informações, porque você tem, por exemplo, a posição operacional dos equipamentos, porque você faz a nuvem de pontos gráfico, né?
Então, você tem um XYZ, altimetria, por exemplo, de todos os equipamentos que lá estão. E tem a posição operacional desses equipamentos, né? Se atualiza o seu RP e também você garante a rastreabilidade desses ativos, né? Porque existe uma posição operacional e nessa posição operacional tem um BP que está atuando nessa posição. E quando você troca esses ativos, você consegue ter a rastreabilidade deles. Puxa, nessa posição operacional, agora é a bomba tal, agora é a bomba X, e a bomba Y que saiu foi para manutenção, né, eletromecânica. Depois disso, ela pode ir para um acervo, para uma reserva estratégica, que, de repente, essa bomba ela vai para uma outra posição operacional, né? E quando os equipamentos mudam de lugar, além dessa questão da atualização do cadastro, toda a documentação ela tem que ir junto, né, desse equipamento, né? Todo esse histórico, né, tem que ir junto com esse equipamento. Então, a resposta é sim. Tá? Legal. Aí a Mônica também completou um pouquinho, dizendo que ela está se referindo ao cadastro técnico do sistema de esgotamento sanitário. Até queria te pedir. Do sistema de esgotamento sanitário, deve ser de algum exemplo anterior que você passou. Mônica, se você quiser, você pode interagir diretamente com o Fábio, tá bem? Fique confortável pode quanto a abrir isso. O áudio, Isso aí, Mônica. Então, assim, no meu entendimento, assim, eu não sou um especialista do saneamento, né? A minha área é a tecnologia. Acho que depende do processo, entende? Depende do processo. Então, o interessante é que, a partir da digitalização, você consegue fazer essa acuracidade de todo o seu cadastro técnico, né? Seja superficial ou seja underground, por exemplo. Mais à frente eu vou mostrar para vocês. Então, eu acredito que, independente da disciplina, né? Seja o tratamento da água, o esgoto, enfim, você consegue usar a mesma metodologia. Parece que tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. É a própria Mônica. Ah, tá. Tá sem áudio, Mônica. Ah, entendi. Não tem problema. Bom, vamos lá. Bom, aqui, aí a gente está indo para um aspecto de BIM, né? Onde você já eleva o nível de informação da maquete, você consegue gerar atributos para cada item, para cada detalhe, né? Seja de tubulação, diâmetro, material, espessura, função, né? Ok. Né? Por exemplo, você tem a questão do PIN-ID, que é importante. Aqui, no caso, é uma tela do Comus, né? Onde você gera o diagrama de fluxo, né? Você pode usar da digitalização, além da questão do cadastro e tudo mais, você consegue, a partir disso, também agregar essa questão do diagrama de fluxo, né? Aqui, no caso, eu já comentei, aqui no caso é o Comus, da Siemens, né? A gente tem uma parceria com o pessoal. E, enfim, são diversos benefícios que você consegue a partir dessa digitalização, né? Como, por exemplo, aqui entrando um pouco na mobilidade, né? Isso aqui é um exemplo real, né? Novamente, acho que aqui é Damasceno, se não me engano, também Sabesp. Por exemplo, um operador, ele recebe uma ordem de serviço do SAP, a gente utiliza a questão da âncora digital, então, mesmo ele indoor, sem o auxílio do GPS, mas utilizando barômetro, acelerômetro, giroscópio do tablet, né, dos dispositivos, a plataforma ela entende que o operador está num determinado ponto da unidade e, mediante aquela ordem de serviço, ela projeta na tela, utilizando a realidade aumentada, sendo auxiliado pela realidade aumentada, e facilitando aí que eu digo eficiência, cognição de campo, ela diz, olha, os dois equipamentos que você precisa da manutenção são esses dois, e a rota que você tem que fazer é essa, à sua esquerda. Tá? Então, tudo isso
como eu disse anteriormente, ela atua de forma integrada, né? Aqui um outro exemplo do operador, ele está numa sala de painéis, aqui novamente Sabesp, né? Consolação. O operador está numa sala de painéis, numa atividade ali que ele está fazendo um entendimento daquele ambiente onde ele está, ele quer saber quais são os equipamentos, o que foi feito e etc. Então, aquela digitalização, aquele modelo gerado, aquele as-built 3D, possibilita, portanto, uma interação por parte desse operador para entender a situação daquela unidade e ali ele mergulhar, fazer o drill down e levantar todas as informações que ele necessita para fazer aquele procedimento. Aqui no outro lado é a mesma coisa, porém o operador ele interagindo com um documento, né? Por exemplo, ele está num painel elétrico, ele precisa do diagrama, ele precisa do esquema elétrico, do equipamento, ele precisa saber o que foi feito. Outra coisa, ele vai fazer alguma atividade, ele precisa fazer uma anotação, uma observação, né? Um draft, né, da planta, isso sobe para a área de engenharia, a área de engenharia observa essas anotações e pode gerar uma nova planta, né? Tudo isso para garantir a rastreabilidade do processo, né? Então, assim, a gente vem numa jornada, né? Vem num passo a passo, degrau a degrau, né? E tudo isso integrando, e tudo isso favorecendo a eficiência da indústria, né? Do saneamento. Aqui é interessante, né? Aqui a gente já está falando do GIS, né? A possibilidade de você levar o GIS também, né, para o campo, que é importante, né, para os processos, né? O operador ele ter essa noção do todo, né? E outra coisa, você conseguir fazer esse levantamento no campo e consistir essas informações no GIS, né? Então aqui é um exemplo, né? Deixa eu tentar pausar aqui, ó. Por exemplo, aqui essa rede aqui já existia, isso aqui é o GIS, só que essa unidade aqui não estava. Então, a gente conseguiu colocar essas informações, atualizar essas informações no GIS. Então, portanto, essa rede aqui, ela está conectada a essa unidade, né? Então, o operador, né, ou os operadores, todas as pessoas envolvidas, elas conseguem ter um entendimento fácil, né, do impacto, né, que tem aquela manutenção, o quanto ela impacta, né, com um todo, né? Então é possível, portanto, o operador, a partir do mapa, ele fazer uma imersão na unidade, por exemplo, né? Bom, aqui outro exemplo, aí falando do supervisório, né? Por exemplo, aqui você tem um supervisório, o operador está no campo, ele precisa ter acesso aos dados, né? Então, aqui tem as atividades, COA, água bruta, telemetria e por aí vai. E ele consegue ter as informações no campo da situação daquele determinado equipamento, sem a necessidade dele ligar no CCO. Então, a informação está lá, de pronto uso, aqui, ó, né? Aqui, no caso, eu acredito que seja dados de vazão. Então, isso aqui é importante para quem vai fazer um trabalho, né, no campo, né? Aqui, todo o detalhamento técnico daquele equipamento, né? As informações que vêm do SAP, que vêm do GIS, que vêm do supervisório, tudo integrado e o operador no campo ali, ele recebendo esses dados, né? Então, é como eu disse, a gente vem numa jornada, vem numa escalada, degrau a degrau, e tudo isso repercutindo no campo. Aqui um outro exemplo, né? Numa ronda de inspeção, o operador utilizando um óculos Microsoft HoloLens. Veja, essa unidade foi mapeada e ele, numa ronda de inspeção, utilizando um óculos, facilmente ele identifica os ativos que estão ali. A bomba, o código da bomba, a função da bomba,
a qual conjunto eletromecânico pertence, aqui, ó, o código do SAP, a válvula, né? Então, olha quanto benefício você tem com a digitalização, né? Com esse viés do saneamento 4.0. Aqui um outro exemplo bem interessante, né? Que isso veio antes da pandemia, mas durante a pandemia foi bem legal, né? Que é a manutenção assistida. Eu vou colocar outro vídeo aqui embaixo também, só que aqui é na rua. Então, manutenção assistida, o operador está no campo, ele precisa de um apoio técnico, né? Aí o mais moderno está no campo, lá precisando de um auxílio, o mais antigo na base pode dar um suporte, então áudio, vídeo, com apoio da realidade aumentada, ele podendo fazer anotações na tela, ali mitigando, orientando o operador, né? Auxiliando para que ele faça da melhor forma possível aquele procedimento, né? Para que ele seja auxiliado, apoiado por um mais experiente, e tudo isso sendo gravado, né, registrado, com log, etc., possibilitando, portanto, até a análise dessas informações posteriormente, né? Então, isso aqui é bastante útil, porque independente do local, da distância, você consegue apoiar um operador no campo, né? Aqui embaixo a mesma coisa, só que localizando um PV específico, né? E aqui, falando um pouco do underground, das redes, né? Fazer esse mapeamento, né? Assim como você faz a digitalização do superficial, é possível você fazer a digitalização do underground, das redes, né? Então, você mapeia tudo isso, você traz o cadastro que está numa posição relativa, traz esse cadastro para uma posição real, utilizando a tecnologia, aqui no caso é um georradar, que tem um RTK, né? Mas é importante salientar que isso aqui não substitui o método tradicional, na verdade é mais uma ferramenta que apoia esse levantamento de campo, né? Às vezes sendo necessário fazer um levantamento de PV, uma sondagem, algo nesse sentido, porém otimizando bastante o trabalho e você gerando, fazendo esse as-built, né? Atualizando o GIS, por exemplo, atualizando esse cadastro técnico, né? E, novamente, entrando aqui a mobilidade de campo, onde, a partir desse levantamento, né, você trazendo os dados que foram entregues lá para o GIS, né, você, mediante uma ordem de serviço, você vai para o campo e você consegue facilmente, vou até adiantar um pouco aqui o vídeo, né, utilizar do recurso da realidade aumentada, entender, por exemplo, puxa, eu estou vendo os PVs, mas qual é a rede que eu tenho aqui, né? O que existe de fato aqui embaixo, né? Aí você consegue, com o auxílio da realidade aumentada, né, trazer esse cadastro para o campo. Olha, o que você tem aí, que eu tenho na rua é isso aqui, né? Então, isso novamente dizendo, isso é facilitar as atividades de campo, né? Isso é um pouco... esse é um trabalho que a gente vem fazendo, com apoio, novamente, da Sabesp, né? Isso prova um pouco da responsabilidade que a companhia tem com as pessoas, né? O entendimento deles, o quanto o trabalho deles impacta na vida, na qualidade do dia a dia das pessoas. Então, isso aqui facilita muito, né? Então, Fábio, deixa eu te interromper um pouquinho. O Marcos Romano fez uma consideração em nosso chat bastante interessante. Ele diz que legal. fez um mapeamento de redes com georradar de 7 antenas da EDS italiana. Não sei se você conheço. conhece. É o Stream-C da Leica. Ah, legal. E ele também corrobora com você e diz que o mapeamento é, na verdade, um complemento do sistema tradicional, incluindo o eventual cadastro existente na empresa. Isso, perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Esse Stream-C é um equipamento muito bom, né? Parece que existe mais tem um equipamento que é um pouco mais moderno do que esse. A gente é parceiro da Leica, né? Então a gente está sempre interagindo com eles. E é isso mesmo.
A ideia é usar a tecnologia. Na verdade, assim, o conhecimento já existe, né? O conhecimento já existe, né? O saneamento tem conhecimento de sobra, sabe das dificuldades e tudo mais. Então, qual que é o papel da tecnologia? É apoiar o conhecimento existente, né? É fazer com que a gente consiga levar esse tipo de informação para o campo, né? Essa é a missão, vamos dizer assim, do saneamento 4.0, né? Então, do mesmo jeito que o saneamento tem essa necessidade, outras utilities têm a mesma necessidade, né? Com gás tem essa necessidade, Enel tem essa necessidade, a própria prefeitura tem essa necessidade, a CP tem essa necessidade, a empresa de telecom tem essa necessidade, tanto para visualização da rede, mas quem sabe no futuro que as informações elas sejam atualizadas no ambiente de mobile, assim, e que possam ser integradas numa plataforma que, de repente, pode estar a cargo da prefeitura, sei lá, um GeoSampa da vida, algo assim, e que depois é compartilhada entre as utilities, né? Então, isso aqui, novamente, o que repercute? Repercute na qualidade de vida do caso aqui do munícipe, né? De quem paga a conta, né? Então, assim, eu acho que isso é muito legal e cada vez mais a gente vai ver isso acontecer, né? Bom, aí falando um pouco de case, né, que a gente apresentou, para você falar, puxa, isso está em produção, existe em algum lugar? Sim, né? Como eu disse, a gente fez esse projeto que eu comentei da Sabesp, foram mais de 2 milhões de metros quadrados digitalizados, mapeados, 105 unidades espalhadas pela região metropolitana de São Paulo, unidades consideradas classe A, né? Foram mais de 2.500 equipamentos, essa conta aqui já passou, em produção já há algum tempo, né? Alguns anos já em produção, e, poxa, é um orgulho para a gente e muito legal. Isso prova o quanto, no caso aqui da Sabesp, ela se fosse a locomotiva aí do saneamento, né? Apostar nesse tipo de solução disruptiva, vamos colocar assim, né? Disruptiva, o cara tem que ser agressivo para fazer isso, né? Mas é importante dizer o seguinte, que apesar da complexidade, é factível, né? E depois de feito, puxa, você não consegue viver sem mais, né? Isso aqui, depois eu compartilho com vocês, isso aqui é um vídeo nosso, né? A gente, como eu disse, a gente é um case global da Microsoft, né? A Microsoft achou bem interessante o que nós fizemos, a gente acabou virando case global da Microsoft. Isso aqui é o Marcelo Fornaziero, que é o gestor do nosso contrato, da MP. Inclusive, eu tenho muito a agradecer a Sabesp, a diretoria metropolitana, o pessoal da MP, da MA, MP, MM, pessoal aí que nos ajudou bastante, que compartilhou o conhecimento, né? Como eu disse, né? A tecnologia, ela apoia o conhecimento existente, né? Então, a gente aprendeu muito com o pessoal da Sabesp, na verdade, vem aprendendo, uma jornada aí de mais de 9 anos. Então, a gente tem muito orgulho dessa parceria, né? E é isso, pessoal. O que eu tinha para mostrar para vocês é isso. Aqui está o meu contato, os meus contatos, caso vocês queiram, pode adicionar no WhatsApp, a gente pode conversar, entrar em detalhes em mais algumas coisas. Eu tentei fazer um resumo, né? Porque é um assunto amplo, né? Puxa, dá para a gente conversar bastante a respeito disso. Também me coloco à disposição, caso tenha algum tema aqui que vocês queiram aprofundar, a gente pode marcar uma outra oportunidade onde a gente detalharia algo mais específico, né? Seja de mobilidade de campo, mapeamento de rede, a digitalização, o BIM, eu fico à disposição de vocês. Bom, e eu estou aberto aqui às perguntas. Posso colocar uma primeira pergunta, meu caro? Claro. Quem é que está falando, por favor? Paulo Vasconcelos, Mônica. Ei, Paulo, fala mais um pouquinho mais alto. Vai lá. Desculpa. Agora eu ouço o Paulo. Distante. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, Fábio? Tudo bem, graças a Deus. Fábio,
Uhum. A tecnologia 5G traz algum acréscimo ao que você nos apresentou ou seria uma extensão dessas possibilidades? O 5G Olha, traria alguma funcionalidade que a gente ainda não viu? olha, eu diria que sim. Eu diria que sim. Ótima pergunta. O 5G, ele vai potencializar a tecnologia, essa questão do saneamento 4.0, né? Principalmente a respeito do monitoramento dessas estruturas, né? Principalmente com o tráfego de informação, porque você tem algo mais robusto em termos de comunicação, né? Por exemplo, você pode estar no campo e vendo um vídeo, um tutorial ali, algo que vai auxiliá-lo a você fazer uma determinada intervenção, por exemplo. Por exemplo, a gente hoje está trabalhando com inteligência artificial na interpretação de imagem. Por exemplo, você está com uma plataforma lá, você está com a câmera ligada, e a câmera lá ela está captando um stream, né, ou uma foto, algo nesse sentido, e ao mesmo tempo, na nuvem, roda uma inteligência artificial que ela vai pegando aquelas informações que você está disponibilizando, ela vai tratando essas informações, esses dados e gerando informação para o campo. Você entende? Então, o 5G vai potencializar, vai explodir isso aí, assim, vai crescer muito, né? E assim, acho que a tendência é só melhorar, tá? E é importante ressaltar que essa plataforma que eu mostrei para vocês, ela é online e offline, né? Existem áreas que você não consegue ter sinal, né? Não consegue ter essa comunicação de dados. Aí você trabalha offline. Lógico que você vai estar restrito a algumas informações, né? Mas, exceto isso, né? A entrada do 5G, ela vai ajudar bastante. Vai ajudar bastante. Legal, Fábio. Obrigado, meu caro. Imagina. Alguma pergunta a mais que vocês queiram colocar? Temos ainda alguns minutinhos. Não? Então, muito bem. Olha, quero novamente agradecer a presença de vocês que se dispuseram a estar conosco nessa manhã para tratar desse tema tão novo, né, que é o saneamento 4.0. Quero avisá-los que mês que vem e no próximo mês temos novos temas. O programa Mais Conhecimento apresenta palestras uma vez por mês, toda última quinta-feira do mês, ok? Neste mesmo horário, de 10h30 até 11h30. E sempre que nós definirmos os temas, a gente vai encaminhando para vocês os e-mails. A gente já tem mais ou menos estruturado, já fechado. No próximo mês, nós vamos falar sobre recuperação por método não destrutivo, tá? Quem vai estar conosco é o Marcos Servija, da empresa Repipe. Em novembro, nós vamos ter a presença do nosso querido Najib, falando sobre GIS. E aí, dezembro é folga, né? Dezembro a gente está de férias. Então, último recado. Palestra disponível no nosso canal do YouTube e a apresentação, o PDF, vai ser encaminhado por e-mail para vocês, tá bem? Muito obrigada a todos, tenham um excelente final de semana e nos vemos na 4ª edição do programa Mais Conhecimento Monitora. Até lá. Tchau, pessoal. Abraço.